Excelente dia, pessoal! Estamos de volta aqui, então, com mais um Fato Econômico, a economia além da conjuntura. Hoje, dia 14 de março de 2025, na nossa tradicional sexta-feira com convidados, aí com dois convidados extremamente especiais aí nos acompanhando hoje, o Gustavo e o Felipe, da Farol Insights. O André vai passar a palavra para eles aí logo mais, vai apresentar eles. Estamos aqui hoje, então, com o André, nosso querido amigo Moisés não pôde participar conosco hoje, vocês já conhecem ele também, mas vamos dar sequência aí no nosso conteúdo, pessoal. André, muito bom dia para você, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos para mais um Fato Econômico, a economia além da conjuntura. Hoje com a visita especial do Gustavo Baggio e do Felipe, né? Sócios e integrantes da empresa Farol Insights. Gustavo, que é design gráfico, né, formado pela Universidade de Passo Fundo, e o Felipe, que é economista, bacharel em ciências econômicas, formado também na Universidade de Passo Fundo. E o Lucas, economista, consultor empresarial, já navega nessa área de gestão de empresas, também economista e trabalha nessa parte também de gestão de pessoas, gestão de dados, né? Então, a temática que a gente quer falar um pouco, quer discutir, é essa questão das novas formas de comunicação, né? Formas que também estão linkadas com marketing, e como é que essas novas formas de comunicação, elas se interligam com redes sejam redes sociais, redes de amigo, né? E gestão de dados, porque todos esses itens estão conectados. E se eles estão conectados, um pode complementar o outro, com certeza eles se complementam. Tá? Então, eu queria fazer então já essa abertura e já dar a palavra para o Gustavo e o Felipe, e depois entramos, eu e Lucas, para complementar esse debate que a gente vai fazer aí sobre a temática. Mais uma vez, obrigado por ter vindo, né, e por aceitar o convite, Gustavo e Felipe. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui hoje, né? Bom, eu atuo no setor do marketing já há quase 5 anos, né? Eu caí aí no setor de paraquedas, não imaginava que eu iria atuar nisso, né? Eu comecei minha experiência foi durante a pandemia aí, que daí acabei entrando no setor de uma empresa, no marketing, onde o dono da empresa confiou eu começar ali mesmo, não tendo experiências anteriores, e estar ainda no ensino médio na época. E aí que realmente eu decidi seguir no marketing, e optei, então, começar pelo curso de design gráfico, onde, então, acabei me formando no ano passado, e agora estou em andamento também uma pós-graduação de marketing digital focado para empresas. Então, é um setor que realmente cada vez mais cresce no nosso país, por causa que hoje é uma necessidade, né? E o mais importante também é fazer as campanhas de marketing focadas em dados. E aí que entra, então, o Felipe no meio, né? Então, muito obrigado, Lucas e André, pelo convite hoje. Como o André falou, eu me formei em Economia em 2023, na UPF também, fui aluno do André em várias disciplinas. E sobre um pouco da minha trajetória, eu comecei primeiramente no estágio, né, como a grande maioria das pessoas, em banco, em cooperativa, e aí eu tive uma grande oportunidade de atuar na controladoria de um fundo de investimento em direito creditório aqui de Passo Fundo, e ali eu tive que aprender, digamos assim, na marra, né, porque é uma oportunidade que pouquíssimas pessoas têm de entrar direto no mercado financeiro, ainda mais, assim, num cargo em que eu era tão novo, né, num cargo de tanta importância, assim, já lidar com milhões de linhas de dados e depois atuar na parte de Business Intelligence também, desenvolvendo os dashboards. E é aí que entra a comunicação também, né? A gente precisa ter uma comunicação bem estruturada entre todos os times, entre os times e os clientes, e nisso tudo tá ligado os dados, né? A gente tem que sempre saber muito bem como tratar eles, mostrar eles também, porque eles têm um papel fundamental em qualquer decisão que as pessoas vão tomar entre si
mas, sobretudo, também na gestão das empresas, né? Os rumos que a empresa vai tomar. Gustavo e Felipe, assim, eu tenho só mais um questionamento, depois eu passo a palavra ali para o Lucas. Quando tu entrou na faculdade, ô Gustavo, tu pensava como que o design gráfico pode se relacionar com formas de comunicação, com redes sociais, com gestão de dados? Tu tinha essa ideia ou foi ao longo do tempo que tu foi progredindo no curso da graduação que tu foi tendo conhecimento dessa interconexão entre essas variáveis? Foi ao longo do curso. E porque também foi ao longo do curso que eu tive contato com o Felipe, bastante também com o curso de economia, e foi aí que eu comecei a entender a importância dos dados dentro do marketing. Porque quando eu comecei, então, lá naquela empresa, lá atrás, eu queria, na verdade, ter feito uma graduação em marketing digital, e não em design gráfico. Só que daí, como a gente é natural de uma cidade do interior, né? A gente tinha que sempre pegar ônibus para vir até a faculdade, e com isso, daí com isso me cortou um pouco as alternativas que eu tinha, né? Que eu queria uma faculdade presencial e não EAD, porque eu já tinha passado pelo ensino médio, uma fase aí do ensino médio EAD. Então, estava meio com ranço aí do EAD e optei por uma faculdade presencial. Só que com isso, a única alternativa que eu tinha era, então, o design gráfico, que era o mais próximo da área que eu queria seguir. E eu entrei no curso, na verdade, sem saber direito que tudo um design gráfico pode fazer. Porque é N possibilidades. Hoje mesmo eu estava numa empresa de um cliente nosso, e eu estava conversando com uma colaboradora da empresa que ela não sabia direito tudo o que um designer gráfico pode fazer. E eu comecei, um designer gráfico pode fazer design de jogos, pode fazer até desenho animado, pode fazer logotipo, pode ser fotógrafo, então é N possibilidades. E o que eu acabei optando em seguir foi na parte de social media, né, gestão aí de redes sociais, e também na criação de identidades visuais, que comecei a anexar aí com o branding, que eu não queria somente construir aí a parte visual, mas também gerar conexões com os clientes, e aí que surge a parte, os defensores de marca que a gente chama, que é aquele cliente que vai indicar a tua empresa para as outras pessoas, que vai proteger, alguém, um fulano de tal está falando mal da empresa ali, ele vai falar, não é assim, talvez foi o teu atendimento que não foi tão bom, mas é diferente. Então, aí eu já quis ir para o brand, que é uma área que eu ainda estou me desenvolvendo, mas eu já tenho um bom conhecimento. Só que daí, né, não adianta ter tudo isso e não focar realmente na venda do cliente. E aí que eu senti a necessidade de ter os dados para me basear, para realmente, então, o cliente ter um resultado e ser um investimento, o valor que ele está ali mensalmente investindo em mim, e não se tornar um gasto, né? Ok. Felipe, assim, essa base que tu tem em poder manipular dados, trabalhar com dados, isso tu veio da graduação ou veio do ensino médio que você fez? Eu queria que tu falasse um pouco disso aí. Então, no ensino médio, eu tive a oportunidade de fazer um ensino médio integrado a um curso técnico de informática, né? Lá na nossa cidade, em Birubá, tem o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, é um dos 17 campos, se eu não me engano, e a região lá é muito focada na indústria, ali na metalurgia, né, metal mecânico, no agropecuário, e aí tinha uma demanda muito grande na região também por profissionais de TI. Já tinha algumas software houses lá, mas as empresas demandavam muito isso, e aí abriu o Instituto Federal, eles aproveitaram a infraestrutura de uma escola técnica agrícola que se chamava, acho que era a Escola Técnica do Altiaquí, e aí foi dentro do curso de informática que eu entrei querendo fazer ciência da computação, né, segui como desenvolvedor, mas aí lá na biblioteca do Instituto Federal, que era uma biblioteca com um acervo muito grande, começou a bater aquela dúvida, assim, do se eu queria realmente, né, eu não sentia que eu era tão bom quanto os meus colegas eram no desenvolvimento.
E aí foi lá que eu encontrei um livro de economia. E aí, por curiosidade, eu peguei o livro, comecei a folhear, não entendi quase nada, né? Mas ali já me despertou um interesse por investimento. E depois que eu tive esse despertar, assim, para a parte de investimento, começou a me acender também uma vontade de entender mais as dinâmicas, as relações entre os produtores, os consumidores, né? Tudo isso que a gente aprende depois em micro, principalmente. E aí, foi ali que eu decidi, então, ir para a faculdade de economia. E eu lembro que num dos meus últimos dias de aula, os professores começaram a perguntar, né, o que a gente ia fazer de faculdade, porque quando uma pessoa entrava no técnico em mecânica, a grande maioria fazia depois engenharia mecânica, que tinha no campus. Quando a pessoa entrava no técnico em agropecuária, a pessoa depois, grande maioria, fazia agronomia. Mas a informática, o pessoal fazia de tudo. Que nem saiu economista, saiu psicólogo, saiu vários médicos, saiu cientista da computação, com certeza, mas, assim, tinha pessoas, assim, até que pensavam em fazer gastronomia, por exemplo. Porque o ensino médio era muito bom. Então, não era só quem queria fazer um curso técnico que ia lá. Também eram as pessoas que queriam ter um ensino médio bom, que às vezes não tinham uma oportunidade tão boa numa escola estadual municipal. E aí, conversei com esse meu professor, ele perguntou o que eu ia fazer, eu disse que eu ia prestar o vestibular para economia, e aí ele falou, tu vai sair na frente de muitas pessoas, porque o economista ele tem que lidar com uma grande quantidade de dados. Tu pode usar todas as ferramentas que tu aprendeu aqui de programação, enfim, as metodologias ágeis também, né, na parte de engenharia de software, para automatizar o teu trabalho. Enquanto eles vão estar fazendo muito cálculo ou usando muito Excel, tu vai poder automatizar grande parte disso e tu vai ter uma capacidade de fazer muito mais análises num período muito menor de tempo. Tá, assim, prometo a última pergunta, depois eu vou fazer uma pergunta para o Lucas. Dentro das várias linguagens de programação que a gente tem, HTML, JavaScript, SQL, Python, R, PHP, Java, C++, né? É quase uma infinidade. Quais dessas linguagens de programação você tem mais, assim, digamos, prazer de sentar, programar, brincar? Porque também é uma brincadeira bem divertida. Então, quando a gente estava no técnico, a gente começou, no primeiro ano, a gente tinha algumas matérias, que eram banco de dados, a gente tinha a introdução à computação, para aprender a parte lá, como é que o computador calcula as coisas, que é lá o modelo binário, né, tudo isso. A gente tinha algoritmos de programação 1, e ali a gente começou com Java. Só que todo mundo hoje tem até meme, né, das pessoas que têm horror a Java. Aí, o segundo ano desse técnico, ele era muito focado em desenvolvimento web, então a gente aprendeu mais a estrutura ali do HTML, a gente aprendeu a fazer o CSS para deixar tudo mais visualmente melhor, né, e depois foi aprendendo a parte de cookies, para manter, digamos, tu tem um carrinho de compras ali, a pessoa adiciona um produto no Mercado Livre. Quando tu sai do site, tu volta, aí aquele produto ainda está lá, isso é um cookie que foi salvo no teu computador, então a gente aprendeu a fazer tudo isso. No terceiro, aí a gente fez desenvolvimento de aplicativo. Então, não tinha muito, assim, não foi necessariamente no técnico que eu aprendi a linguagem que eu uso hoje para fazer esse tipo de análise, mas ali despertou muito interesse. E aí, quando eu já tinha começado a graduação, a gente estava ainda ali na pandemia, né? Eu comecei em fevereiro de 2020, e aí em março a gente já parou tudo, né? Então eu tinha esse tempo em casa para ter a aula de noite, mas daí de dia eu ficava brincando. E aí eu comecei a procurar muita coisa no YouTube, na internet, e aí eu encontrei primeiramente o Python, que eu já tinha visto um pouco, né? E também o R, que daí era mais a parte estatística. E aí eu fui brincando com esses dois, né? Eu acho que hoje eu acabo usando muito mais o Python, porque eu já tenho alguns modelos assim pré-prontos que eu consigo, de um modo mais fácil, colocar eles dentro dos projetos, né? Mas algumas coisas assim da faculdade eu acabei fazendo em R também. Ok. Lucas, agora a pergunta é para você. Como que podemos dizer, essa ferramenta do design gráfico, né, e essa manipulação de dados, você fazer gestão por dados, como que isso se complementa para você como consultor empresarial? Como é que tu vê essa relação esses três grupos de profissionais, né? O economista, o gestor de dados, né, que não deixa de ser
uma profissão, né? E também o cara que é especialista em design gráfico, nesse marketing digital. Como é que tu vê esse mix desses profissionais? Sim. Na verdade, assim, até enquanto eles estavam explicando um pouquinho ali sobre os cursos, enfim, o trabalho de cada um, eu estava fazendo algumas anotações aqui que me veio o download, né, do insight que a gente fala. Algum tempo atrás, eu até estava lendo um noticiário, mas isso fazem anos já, tá? Que as profissões do futuro estariam muito voltadas para a área de marketing, né, o comercial, o marketing como um todo, para áreas de TI e para áreas de economia e finanças. E, curiosamente, estamos agora unindo as três aqui em um único programa, né? Não diria por acaso, né, mas se confirmando o que a gente falava lá, o que o pessoal falava lá atrás, né? Mas voltando um pouquinho ao foco, então, da parte de consultoria, de assessoria para empresas e no próprio negócio, o que a gente percebe bastante hoje é que uma empresa ela não consegue, né, atuar ou ter o seu melhor desempenho possível se ela não tiver essa mescla entre todas essas áreas, né? Porque, vamos lá, da parte de finanças, quando você pega uma empresa, seja empresa pequena ou seja grande, mas quanto maior a empresa, maior o nível de dificuldade que a gente tem, né, e maior o nível de dados que se armazena e tudo mais. Se você for avaliar, por exemplo, um fluxo de caixa de uma empresa que trabalha com comércio, ele acaba se tornando gigante, né, porque cada venda, cada entrada, ele vai se somando às linhas do caixa diário, digamos assim, né. Então, para você fazer uma avaliação de tudo isso, como o pessoal levava antigamente na ponta da caneta, no caderninho, não existe mais, né? Não dá para dizer não existe mais, mas tipo, não existe como você fazer uma análise desses dados anotado à mão, né? Então, o pessoal fazia em planilhas de Excel, a evolução das planilhas de Excel. Ainda é uma baita ferramenta hoje, mas ela traz um operacional grande. Então, se passou a ter os dashboards e todo aquela parte de sistemas nos chamados ERPs, que são sistemas de gestão financeira, né? Então, eles partem para automação de bastante coisa, né? Então, quando a gente vem falar sobre dados, a gente consegue buscar relatórios e tudo mais. Felipe sabe disso muito melhor que eu, onde que se consegue automatizar bastante coisa e trazer dados aí propriamente para os dashboards construídos fora do sistema, né, em Power BI, por exemplo. E vamos lá, falamos de finanças, então, né? Esse é um dos pilares que a gente está tratando aqui e que não existe empresa nenhuma no mundo que não trabalhe para ter o seu financeiro e ter o lucro que está nesse rumo. Vamos lá. E agora, como é que se atrai faturamento? Através de marketing, estratégia comercial, né? Então, a gente tem a união aí das áreas, né? Finanças, dados e marketing. E o marketing, o Gustavo pode falar muito melhor do que eu também, e na sequência eu vou dar a deixa para ele. Hoje, com a parte de design, você tem todo aquele trabalho manual, mas quando você sobe uma arte para uma rede social, né, que você vai ter que avaliar qual foi a aceitação ou o engajamento que ela vai gerar dentro de uma rede social, isso se transforma em dados. E aí é em cima desses dados que você vai conseguir tomar decisões, né? Quando você tem um dado, onde que você consegue comparar ele com os demais, você tem informação, e em cima de informações você toma decisões muito mais assertivas. Concluindo, quando você tem um design muito bem feito, construído, um card visualmente agradável, você consegue jogar ele para a rede social hoje, seja na rede social especificamente falando, ou seja em outros meios de comunicação, você vai ter os seus resultados, você vai gerar dados, com esses dados você vai tomar decisões, consequentemente vai repercutir lá onde? No lucro no final do mês, né? Então, o que eu posso dizer sobre tudo isso de maneira bem prolongada aqui, de fato, mas todas essas áreas, elas se complementam e são elas, né, o resultado delas que geram lucro para uma empresa hoje. E a empresa que não se atualizar e que não começar a utilizar esses dados para tomar decisões,
vão acabar incorrendo em sérios erros que muito provavelmente nos próximos períodos aí que a gente vai passar, principalmente nesse ano 2025 e 2026, que a gente tem uma dificuldade econômica transitando, digamos assim, dentro do nosso país, vão acabar sofrendo bastante, né? Aquele meio tradicional de gestão que se tinha antigamente, ele já não é mais suficiente para manter a perpetuidade e a saúde financeira de uma empresa no mercado. Felipe e Gustavo? Sobre isso que tu falou, a gente tem um exemplo bem concreto que é uma cliente agora nossa, né? Ela tem uma empresa e essa empresa já tem 15 anos, se não me engano, né? Isso, 15 anos. 15 anos. E a empresa roda totalmente no papel. Então, até a gente teve a oportunidade de ver um pouco disso, né, nas reuniões que a gente teve, e o que tu consegue guardar dentro do papel? Como é que tu vai conseguir acessar isso depois, né? Então, é uma realidade, assim, que às vezes a gente não acha que não existe mais, mas tem muito espaço para o trabalho do consultor, né, do consultor empresarial, assim. Então, é justamente isso, não tem como, nesse método de armazenar, digamos, não tem como a gente... é uma dificuldade grande coletar esses dados, analisar, mostrar para a pessoa, e aí fica naquela dinâmica, né, é um momento difícil agora, né, as pessoas estão, digamos, segurando dinheiro, não estão querendo vir aqui na minha loja comprar, mas ao mesmo tempo eu não sei o porquê. E aí a gente não tem nem, digamos, a nossa ferramenta do trabalho, que seriam os dados, para conseguir dar esse diagnóstico. Então, é um trabalho que vai vir antes da gente propor a solução, começar a agir, a gente vai ter que iniciar essa coleta, fazer entrevista, fazer diagnóstico, para daí a gente vir corrigindo isso, para depois a gente chegar no resultado final, né, e no acompanhamento que vai seguindo pelo mês, trimestre e ano. Essa cliente, ela chegou até em mim, que a gente já tinha um contato antes, vindo de um outro trabalho que eu tinha feito para uma ONG lá de Ibirubá. Ela chegou até mim comentando que não estava mais vendendo tanto, o último ano foi um ano não tão bom, e que ela não tinha basicamente nada de marketing na empresa dela. Ela achava que o problema estava totalmente aí. Só que eu percebi na hora que deveria ter outras coisas além do marketing, que estava errado, que deveria analisar o que mais está acontecendo. E aí eu comentei para ela, ó, vamos se reunir, vamos conversar para ver tudo que está acontecendo. Eu só vou levar o meu sócio junto, que ele é especialista, então, em finanças, para ele também analisar o que pode mais estar acontecendo. E o momento que ela falou na reunião presencial que anotava as coisas no papel, a gente já notou aí um dos problemas. Porque como eu iria fazer campanhas de marketing eficazes, se a gente nem sabia direito qual que é o público dela, o que ela está mais vendendo, o que ela não está vendendo. Então, aí que entra a parte de dados, vamos analisar, enfim, o que saiu no último ano, o que não saiu, o que está acontecendo, onde que o Gustavo vai focar lá nas redes sociais e outros meios de marketing. Isso que é a importância dos dados, porque eu não consigo fazer nada de campanha de marketing que vai realmente vender se eu não sei direito qual que é o foco da empresa, qual que é o público da empresa nesse momento. E muitas vezes, na verdade, né, agora que tu falou sobre público, Gustavo, às vezes até o próprio dono da empresa nem sabe qual é o perfil do público dele. Ele sabe, eu vendo para quem entra na minha loja. Tá, mas para quem você quer vender? Quem é que é o teu público ideal, que vai te dar lucro? Né? Então, muitas vezes o pessoal nem sabe isso. E um dos produtos nossos da Farol Insights é a criação de identidade visual, logotipos. Eu foco na identidade visual porque para mim não é simplesmente uma logotipo. Tem outras coisas que realmente formam a identidade de uma empresa. E no momento da construção dessa logotipo, dessa identidade visual, eu faço então um briefing junto com o dono da empresa, e quem mais ele quiser levar, um familiar ou algum sócio, também é bem-vindo, né? Porque mais de uma cabeça pensando, né,
certeza vai sair ideias únicas, né? E muitas vezes as perguntas que eu faço nem tá tão ligada com a logotipo em si. Eu faço perguntas para realmente a pessoa refletir mais sobre o negócio dela. E uma das perguntas que eu faço sempre, afinal, no caso de uma empresa que já vende algum produto, né? Principalmente que daí já tem uma ideia disso. O teu público é mais feminino ou masculino? É uma pergunta simples, só que às vezes o dono não percebe isso. Meu público é mais feminino. Então, na logotipo, no final, não pode ter nada, vamos dizer, muito masculino, porque não vai atrair o público que realmente vai consumir aquele produto. É um caso que até o Felipe participou junto comigo de um briefing, que eu fiz essa pergunta e o dono estava pensando em fazer uma logotipo focada no público masculino, mas realmente tinha que focar no público feminino. Ô, Gustavo, explica para nós aí que somos leigos no assunto, e para quem está nos ouvindo também, o que especificamente seria o briefing? Assim, o briefing é uma conversa que eu vou ter com o cliente para entender mais sobre o negócio dele e, tipo, como eu comentei, vai ter umas perguntas que não têm a ver diretamente com a logotipo, só que são importantes para ele entender mais sobre o negócio dele. Contexto. Isso. E, além disso, vai ter perguntas diretamente sobre a identidade visual. Que cor tu pensou? Tipografia, que é as fontes, né? Que tipo de fonte você gostaria de utilizar? Eu também faço esse tipo de pergunta. É um resuminho que eu vou ter ideia da expectativa do cliente, como que quer que fique a logotipo dele e toda a identidade visual. Só que é importante ter essas perguntas de público e outras que eu sempre faço, para a gente ver se realmente a expectativa que ele está querendo é realmente o certo a ser feito. Porque não adianta a gente construir uma identidade visual que só o dono gostou, mas não vai atrair o público que ele quer. Além do dono gostar, também temos que atrair o público, que é o mais importante, que é o que vai trazer aí o caixa para ele. Porque senão ele não vai vender. Não é uma identidade que vai se conectar realmente com o público. Gustavo, assim, posso? Tu falou de você conhecer o público da qual você vai fazer uma pesquisa. Então, parte do pressuposto que o gestor da empresa, o dono da empresa, ele tenha um suposto banco de dados. Né? Pode ser um banco de dados dele, pode ser um banco de dados de terceiros. Né? Então, aí vai uma pergunta para você, depois vai uma pergunta para o Felipe. Tá? Por exemplo, assim, a gente pode se utilizar de um banco de dados, por exemplo, de um banco de dados terceirizado. Né? Por exemplo, a gente pode ter um banco de dados via API, né? Onde eu pego um banco de dados lá de terceiro, uso recursos tecnológicos, que o Felipe vai explicar mais bem o que é, o tal do API. Aí eu puxo um dado sobre determinada variável, por acaso aqui eu estou usando o aplicativo R, né? Aí eu puxei um banco de dados via API de dólar, para saber a cotação do dólar de 2024 e 2025. Aí fiz uma pequena programação aqui no R, né? Para sair no resultado final, que é um gráfico. Tá? E esse gráfico procura mostrar o quê? Procura mostrar uma variável e tentar mostrar o resultado. Né? Esse resultado seria a informação. O que esse dado pode me trazer de informação? Tá? Então, vai a pergunta para você, Gustavo, e a pergunta para você, Felipe. Ter esse banco de dados e um banco de dados real, fidedigno, é importante para o marketing, sim ou não? E para o Felipe, eu sabendo utilizar, seja um R, um Python, um Power BI, que eu consiga importar um banco de dados via API. E o que é API? Isso é importante no sentido que esse dado gerado vai gerar uma informação que tu vai melhorar a gestão da empresa? Assim, é importante ter os dados para ele entender o que está acontecendo dentro da empresa, porque ele não, às vezes pode estar perdido, não está focando no que realmente tem que focar, né? E primeiro, antes de ser farol, eu já atuava então como autônomo,
e não tinha essa parte de dados junto. Então, teve muita identidade visual, principalmente, e social media antes que eu fazia, que certamente não era 100% eficaz, porque não tinha onde me basear, não tinha dados para me basear. Então, eu vejo que hoje as campanhas que a gente faz pela Farol Insights são mais assertivas, trazem mais retorno do que anteriormente, quando a gente não tinha dados. E a gente cada vez mais está tentando desenvolver, trazendo essa parte de dados para os clientes, porque às vezes o cliente não percebe a importância disso no negócio dele. Só que é importante. E também eles ficam assim, eu devo investir realmente nisso, porque eu não sei se vai me dar retorno. Tem esse questionamento também, vai me dar um retorno isso? E se vai me dar um retorno, vai ser a longo prazo, vai ser a curto? Então as pessoas também ficam meio com receio, mais uma coisa para investir além do marketing. Mas realmente é algo importante, vai ser algo mais assertivo para o cliente. Às vezes, tipo, ele, então vamos fazer por um semestre isso para ver como é que vai. E realmente, depois que passa esse período, realmente ele vai ver que teve uma diferença nas campanhas geradas antes disso e as campanhas que foram geradas durante essa análise de dados. Ok. E sobre a parte ali do acesso a esses dados, né, e o uso deles depois, a gente estava falando antes de empresas que usam basicamente o papel, né, então se a gente tem alguém com um Excel ali, daquele jeito, né, mas já ter ele já é um grande avanço, assim, né, para quem vai depois fazer uma consultoria, vai até mesmo o próprio gerente ou o sócio, enfim, para poder analisar já é uma grande coisa. Agora, dados mais estruturados em bancos de dados relacionais e tudo mais, a existência da API facilita muito para quem vai analisar. A gente até tem como acessar a API aí? Explica para nós. A API é basicamente ali são rotas que a gente consegue acessar com uma autenticação, é como se fosse um usuário e senha, a gente usa um token, né, único, e a gente consegue ter acesso ao mapeamento daquele banco de dados que o setor de TI proporcionou. Então, por exemplo, eu tenho aqui nessa empresa, eu tenho a minha tabela que registra todas as minhas vendas, e ela se relaciona com a minha base de clientes, que eu tenho o nome, o telefone, outras informações, e também a minha base de produtos, que eu tenho o ID do produto, que eu tenho o preço, a unidade e tudo mais. Tudo isso está se relacionando ali no banco de dados. Como é que eu vou acessar? Quem está dentro da empresa, ela consegue ter um acesso local ali, consegue ter, digamos, uma parte do banco de dados dedicada a ela, tendo uma autenticação, é seguro acessar. Agora, a gente tem, hoje em dia, muitos ERPs e CRMs que são acessados na web, né? A própria empresa utiliza a web para isso. E aí, o banco de dados, ele fica localizado ou no data center, que pode ser Oracle, Azure, AWS, que é da Amazon, né? E a Azure é da Microsoft. E aí, como é que alguém que vai analisar, como é que a própria empresa consegue acessar isso, já que não é de propriedade dela? É através dessa API, que é basicamente um link, né? Que a gente tem um token único, e ali a gente faz a autenticação, consegue ver as tabelas que aquele sistema disponibiliza para nós. Geralmente já vem com um tratamento melhor, assim, do que se a gente for consultar o dado cru num banco de dados ali local, né? Então, facilita bastante esse acesso. Mas agora, só ter isso já nos dá alguma coisa? Não, é aí que começa. A parte da visualização e a parte da decisão que vem depois, ela é a menor de todas. A gente tem um processo muito longo de ETL, que a gente chama, né? Que é a extração, o tratamento e o carregamento desses dados. Todas essas etapas têm que estar muito bem pensadas, porque se tu faz uma consulta sem filtrar só o que é necessário, numa empresa gigante, tu vai lá, me dê tudo todo esse período aqui, de todos os clientes, todas as vendas, tu pode quebrar ali o banco de dados e fazer a empresa parar. E ali, pega o Mercado Livre da vida, quantas vendas são feitas por segundo? Quantos milhões saem por segundo, né? E aí fica 1 hora parado até resolver. Olha o prejuízo que causou, né? Então, são várias etapas
que são tão importantes quanto a gente mostrar esses dados depois e tomar decisão, né? Sem essas etapas, a gente não tem o resultado final. Porque a premissa básica do dado é gerar informação, não é? Isso. Uhum. E aqui viram os indicadores, né? Depois, a última etapa, assim, quando a gente vai desenvolver o sistema completo, que automatiza a extração e a transformação, carrega os dados para a nossa visualização. A visualização está bem formatada nos nossos gráficos, nossos cartões, enfim, vários tipos de visualização diferentes, né? A ideia aqui não é simplesmente jogar informações numa tela que a pessoa vai ler. A ideia é colocar informações que se conversam juntas para que a gente consiga tirar e medir indicadores, né? Então, a etapa do diagnóstico, por exemplo, que o Lucas faria na consultoria dele, é identificar os KPIs, né? Os indicadores-chave daquele negócio. E aí depende do negócio, né? Depende se é uma agência, se é um varejo, se é serviço, se é, digamos, um SaaS, né? Um software como um serviço. Vai ser indicadores totalmente diferentes de uma loja, um pet shop local, assim. Vai ser totalmente diferente. Basicamente, a gente vai ter indicadores em todas as áreas, né, Felipe, Gustavo? Uhum. Por exemplo, a parte do marketing e a parte do comercial especificamente, a gente vai ter lá custo de aquisição de clientes, né? Isso voltado mais para a parte de finanças, por exemplo, né? O custo de aquisição de clientes, lá, o ticket médio por cliente. No marketing especificamente, a gente vai ter lá também o valor que é investido por cliente captado, né? Então, a gente tem todos esses detalhes. Na parte financeira, a gente puxa mais um pouquinho voltado para margem de lucro, para custo em relação ao faturamento e tudo mais, que são os principais indicadores, na verdade, que tem que estar na mão do sócio da empresa, do diretor da empresa, para que ele possa, de fato, tomar decisões conscientes. Isso. A parte de dados da Farol Insights não se prende somente no marketing, né? É só mais um setor da empresa que precisa de dados. Porque hoje em dia, para qualquer decisão de uma empresa, precisa ser trabalhada em cima de dados. Então, isso não é só no marketing, isso vai estar lá no comercial, vai estar lá no setor administrativo, vai ter... Em todos os setores é preciso ter dados para basear as próximas ações. Exatamente. Ô, Gustavo, a gente estava falando aí, tu comentou um pouquinho sobre o desenvolvimento de marcas e tudo mais para clientes. Tu poderia para nós explicar um pouquinho, eu estou com o teu folheto aqui, acho que não vai pegar, explicar um pouquinho para nós como é que foi a lógica de raciocínio que vocês quiseram trazer para a Farol Insights e o motivo desse nome, dessa logo em específico? Sim. Antes desse Farol, a Design Project, que é um outro nome que a gente tinha. Eu comecei com a Design há 2 anos e meio atrás, mais ou menos. E eu ia focar primeiramente só na criação de marca, só em identidade visual. Só que aí eu senti a necessidade também de implementar aí o social media, porque chegava muito cliente, mas marca eu já tenho, mas eu preciso de alguém lá para gerenciar as minhas redes sociais. Ou vinha o cliente ali de identidade visual, só que daí depois a identidade visual estava pronta, e precisava também, agora eu preciso de ajuda no meu Instagram. Então foi aí que veio o social media dentro para design. Só que ao decorrer do tempo eu também senti a necessidade de trazer um diferencial, porque eu estava me enquadrando como uma agência de publicidade. E a agência de publicidade tem uma em cada esquina. E eu não queria só focar em trazer algo bonito, algo visualmente bonito. Eu queria que o meu cliente também vendesse, através da minha comunicação visual, que atraísse clientes para ele, não só, que bonito esse Instagram, mas não tem aqui nada sobre o produto dele, realmente uma informação mais sobre o produto. Então, ok, Instagram é bonito, mas não vou comprar. Então, eu também queria trazer para o Instagram dele, para o Facebook, enfim, a rede social que fosse o foco da empresa, uma experiência legal para o usuário, que trouxesse informação sobre a empresa em si, para ele consumir a empresa também. Só que, né, como que eu vou fazer isso? Porque eu não tenho em o que eu vou me basear para fazer isso. E daí aí
eu pensei, bah, mas eu também precisava mudar o nome da minha empresa porque já existe uma outra design e é do mesmo ramo. E daí eu, bah, na hora que eu criei a empresa, eu não tinha também tanta experiência, porque eu estava recém iniciando a faculdade, então veio o nome que eu gostei. Então, bah, eu vou mudar o nome, vou trazer um nome que não tem outra empresa do mesmo ramo que tem o mesmo nome, né? E vamos trazer aí o diferencial, mas enfim, o que que vai ser esse diferencial? E aí que surgiu, então, a parte do Felipe, de trazer os dados para dentro para eu poder me basear em dados e fazer campanhas mais assertivas. E o nome Farol em si, eu estava fazendo um curso de desenvolvimento empresarial e pessoal também, foi uma imersão de um final de semana todo, e eu tenho a mania de ficar rabiscando papel enquanto estou nesse tipo de imersão. É a forma que eu me concentro no que o palestrante está falando. E eu comecei a rabiscar o papel e veio na minha cabeça, bah, mas que nome eu vou dar para a nova empresa? Porque eu preciso mudar esse nome para agora. E aí que daí, enquanto eu estava rabiscando e pensando nisso, o rabisco formou um farol. E daí eu tá aí o nome. E também, tipo, tem toda a questão, bah, o que o farol faz? Ele guia os navios para chegar ao seu destino. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa guiar o nosso cliente para chegar aonde ele quer, chegar ao patamar que ele deseja. Então, tem todo um sentido o nome Farol. A gente vai guiar o nosso cliente para chegar no objetivo dele. Foi assim, o nome e até a ideia da logo veio muito naturalmente para o Gustavo, e da mesma forma foi muito natural eu participar disso junto, porque quando ele tinha os projetos dele, a gente sempre estava junto, então eu acabava participando também, né? E eu fazia questionamentos para ele que às vezes ele não pensava, e aí juntando as duas áreas, né, deu assim um casamento. Às vezes são áreas que a gente acha que não tem nada a ver, mas se vocês forem ver, é uma área que busca, através dos dados, fazer a empresa vender mais, melhorar a percepção dela com os clientes, e aí já entram até indicadores de marketing, que seriam até o NPS, né, que mede se o cliente é um promotor, um detrator ou neutro em relação ao teu produto ou serviço. E, junto disso, o que a empresa, além de vender mais, o que ela tem que fazer? Ela tem que controlar custo, ela tem toda a parte do RH também, que é muito importante, né? Talentos, ela não pode perder talentos. E aí foi muito natural entrar tudo isso junto num serviço produtizado, digamos. É um diagnóstico que aí é identificado, que a empresa precisa. E aí pode envolver tanto um estudo da conjuntura atual dela, né? Como que ela está lucrando ou se não está, os fornecedores, se a precificação está correta, enfim, tudo o que envolve a parte de finanças também, né? Na verdade, vocês estão trabalhando hoje e objetivaram especificamente com a marca de vocês, com o negócio e com o conjunto dos dois profissionais que vocês são hoje, realmente de se tornar uma referência para a empresa em questão de os passos para ela seguir para alcançar o seu objetivo final. Então, é mais ou menos a mesma lógica do planejamento estratégico que a gente segue com o trabalho de assessoria, né? Que você faz o diagnóstico para saber onde é que a empresa está. Aí você faz como o briefing que o Gustavo falou, para saber onde é que a empresa quer chegar, qual é o objetivo. E aí, durante esse período, a diferença aqui é o passo a passo que a empresa vai ter que executar para se alcançar o objetivo. Então, isso extremamente casa muito bem com a mesma lógica do estratégico. É isso aí. Lucas, Gustavo e Felipe, olhei o relógio e me lembrei do nosso parceiro de programa, ele não chama podcast de programa, Moisés Cristiana, que diz que quando chega aos 40, 45 minutos, está na hora de parar, né? Então, eu gostaria, assim, primeiro agradecer por vocês terem topado participar desse programa que a gente faz as entrevistas, assim, na sexta-feira, né? Agradecer, é quase uma aula, né? Em tão pouco tempo, mas é quase uma aula, mostrando, assim, quais são as ferramentas que vocês podem usar na profissão de vocês.
Então, eu queria dar uma palavra final para cada um aí, depois passo para o Lucas fazer o fechamento do programa. Quer acrescentar? Quer começar? Não, eu acho que é muito legal essa troca que nós quatro temos aqui, né? A gente tem áreas de estudo que se conectam bastante, então poder contar também com a ajuda, pedir alguma dúvida, a gente fazer essa conversa abre os olhos também para a nossa atuação, né? Como é que a gente pode melhorar e tudo mais, como a gente pode atingir mais resultados. E se inspirar também, né, em quem já tem uma caminhada muito maior. Por exemplo, o André tá doutor há 30 anos, né? Então já tem muito a acrescentar aqui. São mais anos de profissão do que nós temos de vida, praticamente, né? Fazer o quê, né? É. Mas você sabe assim, só não querendo estender um pouco mais, porque eu já olhei o relógio novo ali, mas o Gustavo falou uma coisa que me lembrou na época que eu lecionava no curso de Publicidade e Propaganda e veio um aluno me questionou sobre uma ideia de montar uma agência, tipo uma incubadora, uma empresa júnior, né, de publicidade. E acabei que sentei com ele e montamos a empresa júnior lá do curso de Publicidade e Propaganda da FAC, chamada Célula, Agência de Comunicação Solidária, que fazia exatamente isso, né? Botar os alunos em momento inicial de estarem fazendo curso de publicidade, junto com um ou outro que mexia com design gráfico, comigo que sou economista, com outro professor que já era consolidado como publicitário. Isso era uma troca de experiência muito interessante, quando a gente ia conversar com os clientes, né, que a gente teve ali naquela época, e eu espero que o projeto esteja em andamento até hoje, né? Lucas? Gustavo, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar aí para nós? É uma troca muito valiosa essa entre nossas áreas, porque realmente uma conecta com a outra, né? E assim a gente consegue realmente tornar o que o cliente está colocando ali de dinheiro em um investimento. A gente dá um retorno financeiro para o cliente. Não é simplesmente posts nas redes sociais, não é simplesmente dados, não é simplesmente uma identidade visual. É muito além disso. É realmente conectar com o seu público, fazer que eles defendem a sua marca, fazer que tu está entregando também um produto de qualidade por um preço realmente que foi agregado valor em cima daquele produto. E realmente não tem como fazer isso eu sozinho na minha área, não tem como Exato. fazer o Lucas sozinho, o André sozinho, ou o Felipe sozinho. A gente precisa ter essa troca entre áreas, entre cursos que por fora, falando o nome, parece que não tem nada a ver um com o outro, mas tem tudo a ver no final. E realmente é isso que eu também noto hoje, quando estamos com um cliente novo, né? O cliente, tá, mas o que tem a ver o Felipe e o Gustavo junto? Tem tudo a ver. Então, também essa oportunidade da gente estar aqui no podcast hoje, eu agradeço, que certamente durante o dia hoje já veio o cliente me perguntando, vai ser às 7h30, então vai ficar gravado para eu assistir depois, se não puder, porque é um meio da gente comunicar o que tudo tem a ver e como que a gente pode agregar na vida daquela empresa, daquele empresário, né? Exatamente. E falando em questão de consultoria e assessoria, da mesma forma que você disse que vocês gostam de transformar o serviço de vocês, o produto de vocês em resultado, basicamente, a gente pode não somente resumir isso em lucro, mas convenhamos, é o que todo mundo quer de fato. Também trabalha muito focado que o lucro ele é apenas um dos resultados, né, pessoal? Porque quando você tem lucro, você tem previsibilidade nos dados para tomar decisões, você também tem mais qualidade de vida, você consegue tomar decisões com muito mais calma, você consegue ter mais tempo disponível, né? Então, você consegue equilibrar a tua vida entre profissional e pessoal, família, trabalho, né? Que é o que a gente, de fato, busca para os clientes que a gente atende hoje. Eu acredito que o objetivo macro de vocês também deva ser voltado para esse lado. E é toda aquela história, como vocês também comentaram, né? Todas as áreas de uma empresa elas se conectam, né? Empresas são feitas de pessoas, pessoas trabalham por um bem comum. Então, as áreas se conectam, né? Por objetivo final da empresa.
da mesma forma que hoje a gente trabalhando com finanças, vocês trabalhando com marketing e os dados, as áreas de gestão de pessoas trabalhando as equipes, lideranças e tudo mais. Então, esse que é o resultado de fato que a gente busca entregar para os nossos clientes e vocês também, pelo que eu entendi, para os clientes de vocês. E, pessoal, quero deixar aqui também o meu agradecimento para vocês, porque para mim foi muito proveitoso, eu mesmo consegui ter um entendimento muito melhor do trabalho de vocês hoje, conversando aqui com vocês. André, sempre é bom estar contigo, fazendo esses nossos programas aqui, cada dia a gente aprende mais contigo, sempre é uma aula. Infelizmente o Moisés não pôde participar, mas fica aí para a próxima, ele com certeza vai estar junto com nós. Pessoal, prazerzão enorme, nos despedimos aqui e até a próxima. Até a próxima. Grande abraço.